Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para a nossa última aula da disciplina de redes de computadores. Tudo bem, pessoal? Estamos aí para a nossa última aula, né? Boa noite, professor Evanderson. Boa noite, Carlos. Tudo bom? Bom, pessoal, então, essa é a nossa última aula. E como tema dessa aula, nós vamos estudar um pouco sobre o conteúdo de arquitetura TCP/IP. Tenho certeza que muitos estavam esperando sobre esse assunto. E nós também trouxemos uma novidade para essa aula. Durante o conteúdo, conforme a gente for explicando para vocês sobre o protocolo TCP/IP, nós vamos estar mostrando trechos de entrevista que nós fizemos com o professor Cláudio. Vocês vão saber mais sobre ele durante a entrevista e para tentar estar dando uma dinamizada aí no assunto, trazendo dúvidas bastante interessantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas, como de costume, vamos à revisão da nossa aula. Na última aula, nós estudamos sobre a camada de seção. Lembra que nós estudamos 3 camadas. Camada de seção. A função dela, primária, é fazer o quê? Estabelecer as conexões. Gerenciar e encerrar conexões. Ela vai fazer o quê? A ligação entre o emissor e o receptor para o quê? Para a camada de aplicação, para ela trocar informações. Ela é responsável por essa parte aí. Vocês estudaram também, acompanhando o slide, a camada de apresentação, que tem a responsabilidade de entregar os dados legíveis. Ela tem também a funcionalidade de formatar os dados de formas que as aplicações possam entender. Ela é responsável também pelas estruturas e pela sintaxe de transferência. E, por fim, a última camada que nós estudamos foi a camada de aplicação. Ela é responsável pela sincronização entre as aplicações, recuperação de erros e controles de integridade. Bom, professor Evanderson, então, feita a revisão, vamos ver aqui quais são os objetivos da aula de hoje. Vamos lá. Então, na aula número 7, nós temos o objetivo de apresentar a arquitetura TCP/IP, falar sobre como ela trabalha para garantir a comunicação entre diferentes redes de computadores e falar sobre as funções dessa camada, certo? Isso mesmo. Então, o que é arquitetura TCP/IP? A arquitetura TCP/IP, nós vamos agora estudar um pouco sobre o conceito dele. O que significa arquitetura TCP/IP? Ela é um conjunto de protocolos. Você pode logo perceber que o nome arquitetura TCP/IP é formado por 2 protocolos que nós já estudamos nas aulas passadas. O protocolo de transferência, o TCP, junto com o protocolo Internet Protocol, com o IP. Então, o nome arquitetura TCP/IP é um acrônimo desses 2 nomes, do TCP e o IP. Ela é um modelo de referência. Mas é um modelo de referência para estudo, como nós vimos nas outras aulas, como o OSI? Não, ele é um modelo de referência para a internet. Todo o sistema da internet que você conhece hoje, de transferência de arquivos, de páginas, de serviços disponíveis, e-mail, tudo isso, todos esses serviços é baseado neste protocolo TCP/IP. Então, ele é um modelo de referência para trabalhar-se hoje na internet. E é sobre ele um pouquinho mais que nós vamos ver agora um pouco a primeira parte da entrevista com o professor Cláudio, que ele vai falar justamente sobre arquitetura TCP/IP. Acompanhe aí no slide. Opa, tem mais um aqui. A utilização de camadas, é também uma função dela. Ela tem a descrição de comunicação, como elas vão se comunicar entre elas. Vocês vão ver mais tarde que ela utiliza apenas 4 camadas e ela tem vários protocolos que atuam também em cada camada do modelo de arquitetura TCP/IP. Nós vamos estudar também quais são esses protocolos que atuam dentro de cada uma dessas camadas. Mas agora nós vamos à primeira parte da entrevista com o professor Cláudio. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para uma entrevista com o professor Cláudio de Castro Monteiro. Ele é mestre em redes de computadores, atualmente é engenheiro, está fazendo doutorado em engenharia elétrica pela Universidade de Brasília, UNB.
também é coordenador do curso de Sistemas de Informação da Faculdade Católica do Tocantins e também professor da Escola Técnica Federal do Tocantins. Cláudio, tudo bem? Tranquilo. Professor Cláudio, como nós poderíamos definir, assim, de forma resumida, a função do modelo TCP/IP? Ok, Wanderson. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, e dizer aos alunos que estão assistindo a gente nesse momento que é um prazer enorme, né, a gente está aqui para contribuir de alguma forma com o conteúdo, né, passado nessa disciplina que você está ministrando. Em relação à sua pergunta, professor, o modelo TCP/IP, ou mais comumente chamado como arquitetura TCP/IP, ele tem como objetivo funcional reduzir o nível de complexidade da implementação de determinadas aplicações envolvendo rede de computadores. Bom, a princípio, toda a arquitetura de protocolos de comunicação de dados deriva de um modelo de referência, né? E o modelo de referência do qual o TCP/IP, ou a arquitetura TCP/IP derivou, não poderia ter sido outro que o modelo OSI, é o modelo de referência OSI. Só que quando a gente fala de simplificação, a gente está querendo dizer o seguinte: como o modelo OSI tem 7 camadas de abstração, o modelo TCP/IP, ou a arquitetura TCP/IP, já tem apenas 4, conhecidas normalmente como camada física, camada de rede, camada de transporte e camada de aplicação, né? Cada uma delas foi definida ou foi especificada para poder ajudar os desenvolvedores na hora da implementação das suas aplicações. E, em especial, né, o nome da arquitetura já fala TCP/IP. Quer dizer, na verdade, a arquitetura é um conjunto de especificações de protocolo, onde os 2 protocolos mais importantes chamam-se TCP, que é um, e o IP, que é outro, né? Ou seja, o protocolo de controle de transporte, ou controle de transmissão, como queira, e o Internet Protocol, que é o IP, ou seja, o protocolo da internet. Daí a gente começa a entender por que essa arquitetura se tornou tão popular. Porque ela veio, ou seja, ela já é uma arquitetura embutida em conceitos que a gente traz na nossa formação e na nossa vivência ou na nossa convivência com os aspectos tecnológicos de hoje em dia, que é essa disseminação enorme de utilização da internet, né, pelos mais diversos setores da sociedade. Então, toda a comunicação, toda a aplicação que você imaginar hoje na internet é baseada nessa arquitetura, ou seja, foi implementada, né, qualquer aplicação, desde navegadores de internet até o bate-papo que você usa para poder se comunicar com seus companheiros, até o vídeo que você acessa lá naquele chamado YouTube, né? Todas essas aplicações são feitas ou foram implementadas baseado nesse modelo. Por isso que as aplicações de internet são tão variadas, né? Pela facilidade que o modelo trouxe para a implementação. Bom, pessoal, então como a gente pôde ouvir aí, né, o professor Cláudio falando, o modelo OSI, né, foi o modelo que foi proposto antes do modelo TCP/IP, antes da arquitetura TCP/IP. Embora, quando o modelo OSI foi proposto, né, alguns protocolos da arquitetura TCP/IP já tinham sido inventados, já tinham sido construídos, né, já estavam em operação. Porém, não havia um modelo que descrevesse a atuação desses protocolos, por exemplo. Agora vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre a arquitetura TCP/IP. Então vamos lá. O professor Cláudio não comentou, né, mas a arquitetura TCP/IP, ela define a comunicação em rede de computadores em 4 camadas. Uma delas é a camada física. A camada física, que alguns autores também chamam de camada de enlace de rede ou camada de interface de rede, ela é responsável por estabelecer a ligação física entre 2 computadores e também é responsável por definir como será o acesso ao meio, certo? A outra camada seria a camada de rede, certo? A camada de rede, no modelo
TCP/IP, também chamado de camada de interredes ou camada internet, é responsável justamente por prover um meio de comunicação entre redes diferentes. Certo? Se a gente observar bem, internet, a palavra internet, seria traduzida para interredes, ou seja, ligação entre redes diferentes. E é justamente isso que é a internet, um grande aglomerado de redes diferentes conectadas entre si. A outra camada é a camada de transporte. Essa camada de transporte, a atuação dessa camada, ela também é baseada na ação de protocolos como o TCP e o UDP, assim como no modelo OSI. E a outra camada do modelo TCP/IP é justamente a camada de aplicação, certo? Então, são essas as 4 camadas definidas pela arquitetura TCP/IP. De certa maneira, a gente consegue fazer uma comparação entre o modelo TCP/IP e o modelo OSI, não é isso, professor? Isso mesmo, Carlos. Vocês podem estar imaginando, né? Nós estudamos no OSI 7 camadas. Mas aqui a arquitetura TCP/IP tem apenas 4. Será que então aqueles serviços que as outras camadas que não estão constando aqui foram desprezados? Vamos ver agora uma comparação? Acompanhe aqui. No modelo OSI versus o TCP/IP, as camadas física e a camada de enlace de dados que nós estudamos, elas correspondem aqui no protocolo TCP/IP, eles correspondem à camada física que o professor Carlos acabou de explicar. Então, a camada física e camada de enlace todas as funções estão agrupadas dentro dessa única camada, no TCP/IP. A camada de rede, ela corresponde à camada interredes, ou camada de rede também, como você pode sempre encontrar em outras literaturas. Então, essa função, ela está aqui dentro mesmo, ela é igual. A camada de transporte, idem. Todas as funções da camada OSI também correspondem ao modelo TCP/IP. A camada de sessão, apresentação e aplicação, elas, por sua vez, estão agrupadas dentro da camada de aplicação do modelo TCP/IP. Então, como vocês puderam ver, todas as funções necessárias para execução e troca de informações que nós estudamos dentro de cada camada, elas estão constantes dentro também do modelo TCP/IP. Apenas não estão agrupadas de forma separada, como nós estudamos no OSI. Ok? Por quê? Porque o TCP/IP foi criado antes do OSI. Mas o OSI veio para uma compreensão de estudo, não é isso mesmo, professor Carlos? É verdade, professor Evandro. Então, a gente poderia dizer, de certa maneira, que na arquitetura TCP/IP, alguns protocolos têm uma liberdade maior de atuação, né? Não estando presos em uma determinada camada, em uma das 7 camadas, como descreve o modelo OSI. Eles têm uma liberdade maior para atuarem, né? Isso mesmo. Vamos então à segunda parte da entrevista com o professor Cláudio e vamos ver um pouquinho mais sobre o que ele fala sobre essa diferenciação das camadas OSI e TCP/IP. Vamos lá. A gente pode entender, então, baseado no que você falou, que o modelo TCP/IP, ele é uma simplificação, então, do OSI para atender às necessidades de internet? Ou não? Perfeitamente. Agora, você colocou, quer dizer, é exatamente isso. O modelo OSI, né, criado, muita gente me pergunta isso e às vezes tem uma situação bem sutil aí. Quem surgiu primeiro? O OSI ou o TCP/IP? Né? Nos livros ou na literatura você vai encontrar que, e até por uma questão lógica, né, sempre os professores e na nossa formação a gente vê, bom, o TCP/IP é uma minimização do OSI. Então o OSI surgiu primeiro. Mas ao contrário, o TCP/IP surgiu primeiro lá no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, quer dizer, foi um modelo proprietário, fechado, que depois foi aberto para as universidades, mas ele surgiu muito primeiro que o OSI. Então, quer dizer, ele não é um modelo de referência. Mas o OSI foi criado, né, para tentar criar uma referência maior, ou com um escopo maior, do que o que a gente tinha no modelo fechado do TCP/IP, até porque o mundo não conhecia esse modelo até então. Então, hoje a gente pode dizer, bom, o TCP/IP é uma tentativa de minimizar o OSI, ou de facilitar, né, as abstrações para a implementação de aplicações que usem rede de computadores. No entanto, dizer que o TCP/IP depende do OSI, eu acho que assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado. O TCP/IP tem vida própria.
sempre teve. Agora, que o OSI surgiu para te dar uma situação de referência absoluta, independente de qualquer outro modelo que venha a surgir, isso sem dúvida. Né? Se você me permitir, eu vou só te dar um exemplo. Na época em que eu era estagiário da antiga LBA, Legião Brasileira de Assistência, foi o meu primeiro estágio. Eu terminei a faculdade e fui estagiar na LBA. E na época a gente já tinha uma conexão com a antiga RENPAC, Rede Nacional de Pacotes, que usava um tipo de protocolo lá chamado X25. Não se ouvia falar em TCP/IP na época. No entanto, se ouvia falar de OSI. Eu havia aprendido na faculdade o OSI. E o que os professores falavam para mim, camada de enlace, camada física, aí depois, na ordem, né? Física, enlace, aí rede, transporte, seção, todas aquelas 7 camadas, aquilo sinceramente me aborrecia. Então, para que eu estou aprendendo esse negócio? Quando chegou lá na LBA, deu problema, num determinado momento, deu um problema nessa conexão X25. E aí eu, como único técnico estagiário no local, tive que resolver. E aí liguei para, na época eu morava em Belém, eu liguei para a antiga Telepará. E o camarada, para conversar comigo, ele começou a conversar sobre um monte de coisa, e dentro desse monte de coisa ele disse para mim assim, olha rapaz, eu acho que o problema está aí com você. Porque até a camada 2 aqui está beleza para mim. Eu boiei na hora, porque eu não sabia o que era a camada 2. Quer dizer, tinha visto o modelo OSI, não tinha dado nenhuma importância para isso, e o camarada da Companhia de Telecomunicações do Estado estava me impondo uma situação prática da qual eu precisava ter conhecimento do modelo. Então, quer dizer, não se falava do TCP/IP, mas ele falou camada 2. A camada 2 é aquela camada 2 de enlace, que é responsável por tratar erros e fazer redundância de bits, etc, etc. É essa a camada 2. O que ele estava querendo me dizer na época, depois eu fiquei sabendo, que o enlace dele estava legal. Ele estava entregando o serviço para mim. O problema era na camada 3 para cima, ou seja, protocolos de comunicação. Entendeu? Então, eu acho assim, TCP/IP é uma arquitetura, o OSI é outra, mas o OSI é a referência que a gente tem para as diversas arquiteturas. Entendimento, né? Do funcionamento. Isso. Então, ao se utilizar o modelo OSI como essa referência, né, para o desenvolvimento de tecnologias de comunicação, a gente pode então entender que todas as camadas, né, e definições, elas devem ser permeadas ou representadas, ou a gente pode usar só algumas, pode ser abstraídas algumas delas, né? Correto? Na verdade, é como diz, né, é um modelo de referência. Então, o que você vê na prática é quando você vai partir para implementar uma aplicação. Vamos imaginar o seguinte, você vai adotar a sua aplicação de rede, você vai ter como referência o modelo OSI. Né? Então o modelo OSI diz que você tem que tratar determinadas coisas na camada física, isso aí como você vai implementar, e a gente está num curso de informática, né? Um curso da área de informática, então a gente assume que nós estamos trabalhando com software, a camada física deixa para os engenheiros lá. Né? Mas camada de enlace, talvez e tal, mas vamos lá. Aí você diz, vou construir o software a partir da camada 3. Bom, aí você vai ter que construir protocolos, né, de roteamento na camada 3, ou seja, de endereçamento e efetivamente de entrega. Você vai ter que construir protocolos de transporte na camada 4 e por aí vai. Ora, na hora que você vai fazer o programa, isso de verdade não existe. Né? O que existe é que você vai fazer um código e você tem que saber que aquele código tem que ter aquelas funções. Né? A divisão ela é implícita dentro do código. É preciso que você saiba para melhor entender. Mas do ponto de vista prático, você não tem essas divisões bem definidas. Bom, pessoal, gostaram aí da entrevista? De mais uma parte, um trecho dessa entrevista sobre o modelo TCP/IP e a arquitetura TCP/IP. Vocês viram lá a importância, né, de estarem estudando sobre o modelo de referência OSI. Né? Vocês viram lá o professor Cláudio dizendo um apuro, né, que ele passou por não conhecer o modelo de referência OSI, no qual aquela empresa de telecomunicação estava falando com ele lá, problema na camada 2. Se você não sabe qual é a camada 2, você vai trabalhar com redes.
e não sabe qual é a camada 2, você vai ter muitos problemas para identificar, né, qual é o problema que está acontecendo ali pela não conexão de rede no momento, pela não troca de informações. Então, por isso, vale a pena você estudar bastante esse conteúdo que nós estamos conversando aqui. Bom, dentro do modelo de TCP/IP, na camada de rede, o principal protocolo que nós temos é o protocolo IP, ou seja, o Internet Protocol. Nós já estudamos nas aulas passadas sobre esse protocolo, sobre o protocolo IP. Mas hoje nós vamos dar mais uma relembrada sobre ele pela sua grande importância que ele tem dentro de uma rede. Até porque nós dissemos que o conjunto protocolo TCP/IP, esses dois protocolos juntos, eles são que a base da comunicação de rede de uma rede local e principalmente o modelo padrão de comunicação da internet. Então, por isso nós temos que estudar excessivamente essa camada. Se você vai trabalhar com redes, você vai ter que cair em cima desse material constantemente, porque para administração, construção de softwares, você vai precisar saber exatamente essas camadas. Então, o protocolo IP, Internet Protocol, ele é, na verdade, o quê? Ele é um número IP. Ele é um número IP constituído de quê? De 32 bits, nós já estudamos, né, sobre os bits. Então, ele é constituído de 32 bits, sendo separado por octetos, onde cada octeto contém o quê? 4 bytes. Você pode identificar aí pelo slide, onde cada cor ali, cada grupo de números que está numa cor, estão representando o quê? Um octeto do formato do protocolo IP. Esse protocolo IP, observem aí, ó, em vermelho, em verde, o azul, cada um desses corresponde o quê? A um octeto, que representa esse endereço IP. A grande funcionalidade desse endereço IP que nós temos para uma rede local é o seguinte: ele não se repete, ele é um número único, né? Cada máquina que está conectada a uma rede, está conectada à internet, esse endereço ele não muda, né? Ele é um endereço fixo. Ele não pode se repetir, perdão. Ele não se repete. Por quê? Porque se você se repetir, você não tem como ser identificado ou dentro da rede ou na internet. Porque se tiver dois com o mesmo número, você não vai saber em qual deles é o verdadeiro e qual deles deve ser entregue. Então, esse é o principal protocolo na camada de rede para se trabalhar na internet. Um pouco mais sobre o Internet Protocol. Mais uma vez, nós temos aqui a representação dos bits. Eles podem assumir de 0, né, 000, até todos os bits estarem em 1. Lembre-se que nós estamos trabalhando com binário. Nessa formação aqui, eles podem assumir tanto de 0.0.0.0 até 255, 255, 255, 255. Então, eles são trabalhados dentro da máquina internamente em binários, mas são representados para a gente, quando a gente está trabalhando, em números decimais. Como você viu, então, aqueles octetos em 0 e 1s, eles vão daquela faixa de 0, 000, até 255, 255, 255, 255. Dentro ainda do Internet Protocol, nós temos o que chamamos de classes de endereços. Ou seja, nós temos o endereçamento da rede e nós temos o endereçamento do host. Então, cada octeto daquele, ele vai significar alguma coisa. Ele vai significar o quê? Uma classe de redes. Ele vai ter uma parte daqueles números. Ele identifica uma rede, qual a rede que o computador pertence, e a outra parte representa a sua identificação dentro da rede. Ou então, quer dizer, corresponde ao host, a ele mesmo. É a sua identificação dentro da rede. Vamos ver um pouquinho mais com o professor Carlos? Bom, sobre isso? Como o professor Evanderson comentou, né, cada octeto pode variar de 0 até 255. Né? De 0 até 255, por quê? Porque o número de 8 bits, né, então em binários, 8 bits você representa nesse intervalo de 0 até 255. Então, sobre as classes de endereço, né, cada octeto pode endereçar um host, ou seja, identificar um computador, né, mas o endereço que está, a parte alta do endereço, pode identificar em qual rede aquele computador pertence. Vamos dar uma olhadinha mais a fundo nisso. Então, nós temos os endereços de classe A, certo? No endereço de classe A,
3 octetos são utilizados para identificar um host e um octeto é usado para identificar a rede. Ou seja, para cada, se a gente observar o primeiro octeto, para cada um dos 255 endereços disponíveis, você tem outros 3 octetos para endereçar computadores dentro daquela rede, certo? Então, numa rede IP classe A, você consegue endereçar 255 vezes 255 vezes 255 computadores, ou seja, uma quantidade muito grande de computadores que você pode endereçar a partir de uma rede do tipo classe A. Uma rede do tipo classe B, uma rede IP classe B, utiliza 2 octetos para endereçar a rede e 2 octetos para endereçar um host. Ou seja, ele vai conseguir, cada rede vai conseguir endereçar o número menor de hosts. Porém, se todos os endereços fossem classe B, nós teríamos um número maior possível de redes em relação às classes A, certo? Então, classe A, menos redes, cada uma das redes com mais hosts, certo? E classe B, um número maior de redes, mas cada rede suportando um número menor de hosts. Nós temos ainda os endereços classe C. Nos endereços classe C, 3 octetos são utilizados para identificar a rede e um octeto é utilizado para identificar o host, certo? Ou seja, se apenas um octeto é utilizado para identificar o host, então, no máximo, 255 hosts poderão ser endereçados dentro de cada rede. Em contrapartida, um número muito maior de redes pode ser endereçada se o endereço é do tipo C, se é da classe C. Ainda posso te fazer uma pergunta. Se por um acaso eu não tenho 255 computadores dentro da minha empresa, por exemplo, ou se dentro de uma empresa existem setores diferentes que devem estrategicamente pertencer a redes diferentes, tem como particionar uma parte de um octeto para endereçar redes diferentes? Tem sim. Esse é o conceito de subrede. Vamos acompanhar aqui. Então, o conceito de subrede, ele é utilizado quando parte de um octeto é utilizado para identificar uma rede diferente. Por exemplo, vamos supor uma faixa de endereços de 0 a 255 no último octeto, numa rede de classe C, certo? Então eu poderia usar os endereços de 1 a 16 para identificar uma subrede dentro dessa rede classe C. Ou ainda também os endereços de 33 a 55 como uma outra subrede para dentro dessa rede classe C. Dessa maneira a gente consegue particionar de maneira eficiente os endereços IP disponíveis, certo? Agora, se numa mesma faixa de endereços, como eu vou saber para qual rede, para qual subrede um pacote é endereçado? Para a gente fazer isso, para a gente descobrir para qual subrede um pacote é endereçado, a gente utiliza a técnica de mascaramento, certo? O que seria o mascaramento? Seria uma aplicação de uma máscara em uma rede para identificar para qual subrede um pacote é endereçado. Vamos acompanhar aqui. Então, uma parte do octeto particionado vai representar a rede e a outra parte do octeto particionado vai representar o host. Para identificar para qual subrede um pacote é endereçado, a gente utiliza as máscaras de rede. Por exemplo, nós temos aqui uma máscara para endereços classe A. Para endereços classe A, a gente vai abstrair o primeiro octeto e vamos aplicar a máscara nos 3 octetos seguintes, certo? Numa rede classe B, nós vamos abstrair da máscara 2 octetos e vamos aplicar a máscara aos 2 octetos seguintes. Numa rede classe C, a gente vai abstrair 3 dos octetos possíveis e aplicar a máscara de subrede somente ao último octeto que está particionado, certo? Então, dessa maneira, a gente conseguiria, numa empresa, por exemplo, numa instituição,
aplicar a máscara de subrede a todo um conjunto de endereços. Se você quiser particionar ainda o último octeto, você pode aplicar uma máscara diferente, de maneira que subredes diferentes dentro do último octeto podem ser acessadas. Bom, dentro ainda do protocolo TCP/IP, o protocolo IP ele define uma unidade de transmissão de dados, chamada de pacote IP. Esse pacote IP, ele possui diversas informações que estão contidas nele para transmitir dados de um lugar para o outro. Mas dentro de todos esses campos que o pacote IP tem, nós vamos ver 3 que são mais importantes para a gente. Acompanhe aí. O primeiro é o IP de origem, que corresponde ao emissor, né, à máquina que está desejando transmitir. O segundo é o IP de destino, que corresponde à máquina que vai receber essa informação, esse pacote. E o terceiro é o time to live. Ele é um valor que é decrementado a cada segundo que o pacote passa pela rede ou um roteador. Por que esse pacote é decrementado? Para que ele não fique vagando pela internet eternamente, caso ele não chegue ao seu destino. Então, em cada ponto que ele passa, ele vai sendo decrementado, vai sendo tirado o valor. Quando ele atingir um valor nulo, quer dizer que ele se perdeu, ele não achou o destino necessário. Porque se não tivesse campo, ele ficaria de roteador em roteador na internet aí indefinidamente. Então esse time to live ele serve para quê? Para dizer quando não achou mais um host, né? E ele vai controlar então a vida, né? O tempo de vida desse pacote dentro da camada, aí, dentro da comunicação de rede. Professor Evanderson, então eu poderia dizer que se não existisse esse campo time to live, né? Ou seja, o tempo que definisse o tempo de vida do pacote, hoje nós poderíamos ter vários pacotes rodando aí pela rede, tornando a nossa comunicação mais lenta? Isso mesmo. Imaginou se você tem... É como se você entrasse numa autoestrada e nunca mais saísse dela, né? Ficasse rodando ali... Ocupando o espaço onde os outros querem trafegar. Isso mesmo. Aí os roteadores eles vão agir como se fossem lixeiros, né? Cada vez que ele identifica que aquele pacote que morreu... Acabou o tempo que ele tinha, acabou o tempo dele, ele tira da rede e pronto. Isso mesmo, descarta esse pacote. Esperto esse roteador, hein? Bom, vamos ver um pouquinho mais da entrevista, né, com o professor Cláudio sobre o TCP, sobre o protocolo IP. Vamos lá. Vamos lá. Professor, aproveitando já a presença, você poderia falar assim para a gente de modo rápido, que eu tenho certeza que é a dúvida de muitos alunos também, uma diferença assim entre o IPv4, IP versão 4 e o IP versão 6 da eles? Eu acho que pouca coisa ainda tem sido discutida, sendo trabalhada, acho que poucos viram em uso um funcionamento IPv6. Você poderia falar um pouquinho sobre a sua experiência com isso para a gente? Perfeito. A diferença que existe entre um e outro é o seguinte, a diferença básica, né? Primeiro, o IPv6 aumenta a quantidade de octetos, na verdade aumenta o número de octetos do endereço IP, ou seja, o protocolo IP é formado por, basicamente, campo de IP de origem, campo de IP de destino, checksum e alguns outros campos, né, no cabeçalho dele. A mudança acontece no cabeçalho, porque isso aí aumenta, ou seja, o cabeçalho, o número de octetos para codificar o IP de origem e o IP de destino é maior, aumenta na ordem, enquanto você tem 4 octetos, né, aumenta na ordem de 3 vezes a mais, né, do que o tamanho original do IPv4. Isso para quê? Para você poder ter uma extensão disso aí, né, você poder ter uma sobrevida do IP. Porque o IP foi feito para endereçar hosts na internet ou em redes. E se foi feito para endereçar hosts, o endereço tem que ser único. Então, essa quantidade de números únicos no mundo vai acabar um dia. E se vai acabar um dia, o pessoal começou a pensar em versões alternativas desse protocolo, de forma a você aumentar exponencialmente, já que a gente está falando de binários, né, de octetos. Então, quer dizer, qualquer quantidade, qualquer bit que você aumente no octeto, você vai ter um aumento exponencial do número de hosts que você pode codificar nisso aí. Né? 2 elevado a x e tal, aquela coisa toda. Então, a diferença básica é essa. E a outra diferença é que ele foi o primeiro a incluir, ou a tentar incluir, sem sucesso, um campo de criptografia no cabeçalho. Não teve sucesso
Tanto é que logo em seguida criaram o IPsec, que é o IP seguro, que envolve aí, trata todas as questões de criptografia, mas ainda em cima de IPv4. Né? Ou seja, as diferenças básicas são essas. Agora, o que a gente pode dizer é o seguinte, que eu acho que também pode ser uma dúvida do pessoal. Isso é usado hoje? O IPv6 é usado hoje na internet? Bom, o que se tem notícia é que o IPv6 é usado, mas como a internet é toda baseada em IPv4, não adianta eu botar a minha rede toda em IPv6 lá na minha empresa, porque a minha rede de IPv6 não vai falar com o mundo. Então o que se faz é o quê? Faz a rede IPv6 dentro da sua instituição e aí cria-se túneis, para que o teu IPv6 possa ser tunelado pela internet num túnel IPv4 até chegar do outro lado, que também pode ser IPv6. Então, hoje não existe uma rede internet pura IPv6. Tá? Até se tentou fazer, ou existem iniciativas nesse sentido, mas as iniciativas que se tem são e que se ouve com sucesso, né, que se vê com sucesso, são iniciativas isoladas, ou seja, um grupo de pessoas ou empresas ou universidades criou uma rede IPv6, mas ela, para falar com o mundo, ainda precisa tunelar IPv4. Bom, e aí, entendendo um pouquinho mais aí sobre a diferença de um protocolo IPv4 e IPv6, muito interessante, né? Se possível, estudem bastante sobre IPv4 e principalmente sobre IPv6. Porque vocês viram lá que a gente falou, né? Sobre que cada máquina possui um número único, né? Então, uma hora, esse número único vai acabar. Vai ser possível mais identificar cada máquina que está conectada a essa grande rede mundial, a internet, ela ter um único número. Então, vocês viram que IPv6 veio para uma tentativa de solucionar esse problema. Mas ainda não é um padrão utilizado na internet, como o professor Cláudio falou. Então, estudem bastante sobre isso, que muito em breve, eu tenho certeza que nós estaremos utilizando já esse tipo de protocolo aí. Bom, nós temos ainda, dentro do protocolo IP, um protocolo auxiliar chamado ICMP, ou seja, um Internet Control Message Protocol. Ele é um protocolo de controle, ele tem duas funções básicas, uma de controle e outra de diagnóstico. A de controle, a de diagnóstico, aqui nós temos dentro dele o Echo Request ou o Echo Reply. Ele serve para quê? Para fazer um teste de conectividade. Quando a gente usa esse protocolo ICMP, tenho certeza que para aqueles que trabalham com rede, já conhecem o comando ping, não é verdade? Você digita lá ping, aí digita o endereço IP do host de destino e ele vai dizer se o pacote chegou lá ou não. Aí, se ele tiver ok, ele vai dizer lá que devolveu em tantos milissegundos e vai dar o tempo de resposta. Então ele vai ser uma resposta ok. Se ele não conseguir encontrar, ele vai dar uma mensagem dizendo que não foi possível chegar ao destino. Então, esse Echo Request e o Reply, você vai encontrar com esse protocolo, com o comando ping. É uma forma de você utilizar. Ele é muito utilizado pelos administradores de rede para ver se o host de destino está ativo. Mas muitos também têm que ter cuidado que muitas redes bloqueiam esse tipo de ping, né? de checagem. Então, às vezes, você não consegue chegar ao destino, mas acha que então o host está fora. Às vezes não está. Às vezes apenas o protocolo ICMP está bloqueado para uso. Bom, professor Evandro, então quer dizer que o ping usa esses comandos, Echo Request e Echo Reply. Isso mesmo. Vamos ver aqui um exemplo, né, de como funciona o comando ping. Quando você digita o ping e o endereço de destino, o seu host envia um Echo Request para aquele determinado host. E se ele estiver acessível, ele vai enviar um Echo Reply dizendo que aquele pacote foi recebido. É mais ou menos por aí, né, professor? Isso mesmo. Então, quando você faz esse teste, ele manda um pacote, aí o host recebe, legal, recebi. Aí ele devolve uma mensagem dizendo... Só para avisar que recebeu. Só para avisar que recebeu. Ele não serve para mais nada, assim, é só mesmo para teste de conectividade, para saber se o host está ativo ou se ele está down, ok? E o outro é o Destination Unreachable, né? Ele é muito utilizado principalmente pelo comando traceroute, ok? Aqui tem uma animação, ele vai checando os hosts por onde ele vai passando para definir o quê? A rota, por onde ele vai chegar.
O pacote TTL ele é muito utilizado dentro o campo TTL é muito utilizado dentro desse protocolo, dessa parte do ICMP, que ele vai fazendo o quê? A cada roteador que ele vai passando, ele vai sendo decrementado ali. Então ele serve para encontrar caminhos, né? Para definir um caminho. O comando que você vai utilizar para a utilização desse protocolo, dessa parte de controle ali, é o traceroute, né? Significa o quê? Traçar uma rota, traçar um caminho. Professor Evandro, através desse comando do traceroute, você pode descobrir até quantos saltos, né, por quantos roteadores um pacote passa até chegar no destino. Isso né? mesmo. Então, como é que vai funcionar isso? Então, veja só, o host que envia o comando, né, vai dar um número fixo para o tempo de vida do pacote. Quando o destino receber, ele vai retornando esse pacote e fazendo a contagem, né? Ou seja, o número de TTL que foi usado no início da comunicação representa justamente o número de saltos que o pacote deu para sair da origem e chegar até o destino. Então, vejamos só. Dessa maneira, a gente pode observar, né, a atuação dos protocolos, daqueles protocolos que a gente já tinha comentado sobre eles, nessa arquitetura TCP/IP. Certo? Se a gente fizer uma breve comparação, vamos acompanhar aqui. Então, veja só. Se a gente fizer uma breve comparação, os protocolos ICMP e IP, eles vão atuar na camada de interredes com as mesmas funções que eles teriam se estivessem sendo observados na visão do modelo OSI. Então, eles vão atuar na mesma camada. Os protocolos TCP e UDP, eles também atuam na camada de transporte, né, da mesma maneira se a gente estivesse observando na ótica do modelo OSI. E agora vem uma pequena mudança. Se a gente observar os protocolos DNS, HTTP e FTP, eles são direcionados para a camada de aplicação, certo? Esses protocolos, eles são voltados para uma camada só. Agora, diferentes protocolos da camada de aplicação na arquitetura TCP/IP podem, né, o mesmo protocolo pode ser direcionado para camadas diferentes na arquitetura TCP/IP e na arquitetura do modelo OSI. Por quê? Porque, como a gente viu, né, o professor Evandro mostrou para a gente, que 3 camadas do modelo OSI foram agrupadas numa única camada do modelo TCP/IP. Bom, acho que a gente pode, então, agora vamos passar para a nossa última parte da entrevista que o professor Evandro fez com o Cláudio Monteiro, né, que é colega nosso dessa disciplina. Vamos acompanhar, então. Então, baseado ainda na experiência que o senhor contou sobre, né, no seu primeiro estágio, sobre o problema do protocolo AX25, camada 2, né, o senhor ficou meio boiando na hora, né, porque não deu muita importância. A gente hoje, na atualidade, hoje, trabalhando em redes, em telecomunicações, quem vai atuar nessa área, ter um bom conhecimento, então, sobre os modelos de referência OSI, ele pode representar um diferencial para o profissional que irá atuar, então, como analista de segurança, como analista de rede, engenheiro de rede, ou trabalhar em web? Professor, sem a menor dúvida. Né? O que eu vejo é o seguinte, tem certas coisas que não podem mudar. Né? Por exemplo, na formação do médico, o médico tem que saber que o antibiótico, né, vai matar bactéria, ele não vai matar vírus. Então, quer dizer, é uma coisa que... Então, determinadas coisas não mudam. Então, o modelo de referência, por exemplo, para quem vai trabalhar na área de redes, é referência, o nome está dizendo. Né? Então, o que tem acontecido muito, que a gente tem observado nos cursos superiores, é que, por culpa da estrutura dos cursos, por culpa da própria demanda de mercado, que está cada vez mais interessada no profissional de TI, né? E essa abstração do profissional de TI leva as instituições de ensino a focar a sua aprendizagem, o seu processo de ensino, nas camadas superiores. E esquece que o curso que o cidadão está fazendo é um curso de informática. Né? Ou seja, o profissional que vai ser formado é um profissional da área de informática. Então ele tem que conhecer a ferramenta de trabalho dele. Então, se o curso é generalista, então você tem várias áreas aí, banco de dados, redes, inteligência artificial e por aí vai, né? Mas se você vai dar base para que ele trabalhe nessas áreas todas, na área de redes, o cara, para começar a ter o diferencial, ele tem que ter um modelo de referência.
na cabeça, né? Porque hoje em dia, você concorda comigo que hoje com essa convergência que está havendo, quer dizer, a gente deu o exemplo do X25 lá atrás, né? Dá um exemplo mais novo agora, mais atual. Vocês devem estar acompanhando, o pessoal que está nos assistindo e os professores aqui da casa, que há uma tendência a haver uma convergência de serviços, né? Ou seja, você hoje está com o seu celular e ao mesmo tempo que você está com o seu celular pegando o sinal de uma rede GSM, você hoje é perfeitamente possível que você saia dessa cobertura da rede GSM e entre numa cobertura de uma WLAN, de uma rede wireless local, né? Ao mesmo tempo, daqui a pouco você pode botar o teu celular numa rede cabeada. Então, toda essa convergência, você não vai conseguir entender isso e nem produzir aplicações para isso se você não olhar lá na base do modelo OSI. Porque como é que acontece o que a gente chama de handoff ou handover nessas redes? Quer dizer, você mudar de rede. Está na rede celular, passa para a rede de computador wireless, depois passa para a rede cabeada. Isso aí é o que a gente chama tecnicamente de handoff ou handover, né? Handoff quando você muda só de estação de repetição e o handover quando você muda de operadora. E aí, como é que você vai tratar isso se você não souber que isso acontece na camada 2? Ou seja, a camada 3, 4, 5, 6, 7 tem nada a ver com esse processo, é a camada 2. Né? Ou seja, o que interessa para o profissional de informática é a camada 2, porque a camada 1, engenheiro. Nós começamos a trabalhar na camada 2. Se você não souber que isso funciona dessa forma, não tiver a referência, você não vai conseguir atuar nessa área, com toda certeza. É melhor correr atrás agora do que deixar para correr depois. Isso mesmo. Olha só, a gente está falando de protocolo. Gente, eu preciso falar isso para vocês. Olhem bem quando vocês estiverem aprendendo programação, principalmente o que a gente chama de matriz. Mas vamos colocar matriz unidimensional, vamos chamar de vetor, né? Vetor de string. String, pronto. Tratamento de string. Rapaz, estudem isso. Porque tudo no frigir dos ovos em computação acaba sendo isso. Se você vai programar um protocolo, se você vai fazer uma máquina conversar com a outra, uma mensagem que você vai passar daqui para cá, um e-mail que você vai trocar com outra pessoa, com um servidor de e-mail, isso tudo, você está na camada de aplicação usando o seu cliente de e-mail. Quando você passa isso, dá um clique, aí a ação que esse clique, quer dizer, o impacto que esse clique tem dentro desse modelo de referência que a gente acabou de dizer, é enorme. E toda essa conversão que vai passar da aplicação para a camada de transporte. Aí a camada de transporte vai adicionar alguma... Quer dizer, o que é que passa de uma camada para outra? Uma sequência de bits. Portanto, uma string, um vetor, uma matriz unidimensional. Se você não souber como tratar isso na programação, como é que trata começo, como é que trata fim, como é que você verifica tamanho, né? Se você não começar a tratar a programação como um instrumento de trabalho, não só na produção de aplicação visual, se você não começar a pensar nisso aí mais embaixo, possivelmente a tua formação vai ter um gap, vai ter um hiato aí, e que aí você vai formar e vai ter que correr atrás se for principalmente atuar na área de redes. Então, deixo aqui a mensagem. Se o professor de vocês estiver ensinando a programar strings, vetores, matrizes, rapaz, faça exercício, entenda realmente como é, incorpore isso, porque depois fica mais difícil. Estou dizendo isso por experiência própria. Não aprendi a programar na faculdade. Tive que aprender depois, porque não me ensinaram, né? E eu também não aprendi, não era bom de programação não. Nem nunca fui, mas tive que correr atrás do negócio. Então, em vez de correr atrás depois do negócio já feito, que bom que vocês tenham a oportunidade de correr agora, antes de formar. Isso mesmo. Bom, professor Cláudio, agradeço novamente a sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Garanto que todos nós tiramos bastante dúvidas aí a respeito. Fica aí o recado do professor Cláudio, que vocês têm que correr atrás enquanto é tempo, enquanto vocês têm uma equipe toda aqui junto, pronta a ajudar vocês. Tem uns fóruns, tem uma internet, nós temos diversas ferramentas aí para estar auxiliando todos vocês. Então, fica aí o nosso recado, espero que vocês tenham gostado da entrevista e até a próxima. Bom, pessoal, vocês puderam aí observar o recado do professor Cláudio Monteiro, né? E, de certa maneira, eu posso
falar, a gente pode falar com propriedade sobre isso, porque nós somos alunos do professor Cláudio, né? Eu durante a faculdade, o professor Evander durante a especialização, nós somos alunos do Cláudio e ele realmente cobrou bastante essa parte de tratamento de strings, tudo isso, porque foi uma experiência que ele viveu, né, e que ele pôde passar para a gente, a dificuldade que ele teve, né, no tratamento de strings, para que ele pudesse programar coisas voltadas para camadas inferiores, né, para as camadas de mais baixo nível da comunicação em redes, né, ele quis passar essa experiência para os alunos dele, de maneira que a gente tivesse uma atenção especial, né? Então esse recado aí, que ele passou para vocês, realmente é válido. Ele foi bastante, né, cobrou duramente isso da gente, ele teve bastante dificuldade, graças a Deus ele passou por todas elas, estudou bastante, hoje está terminando o doutorado, né, na área de televisão digital, e é o cara que pode contribuir bastante com a gente, como entrevistas, respondendo as nossas perguntas, as perguntas de vocês, certo? Então é mais ou menos por aí. Professor Evander, então, se a gente for partir um pouquinho para a nossa revisão aqui, né, a gente pode... Não? Cadê? Final. No slide. Isso. Se a gente for fazer uma comparação do modelo OSI com a arquitetura TCP/IP, a gente pode perceber que em alguns pontos eles são até bastante parecidos, né? Principalmente naquelas camadas mais inferiores. Na parte de cima é que o modelo TCP/IP ele dá uma simplificada, talvez justamente para facilitar a vida dos programadores e permitir uma maior quantidade de desenvolvimento de programas, né? Facilitar o desenvolvimento de programas para a internet, que representou aí uma grande revolução na comunicação entre os seres humanos. É mais ou menos por aí. Isso mesmo. Então, o TCP/IP, ele é muito importante hoje para todo tipo de comunicação que hoje nós conhecemos. Até mesmo para celulares, hoje em dia a gente já tem aplicações, né, que celular já tem endereço IP para fazer comunicação, acesso web. Então, a tendência das coisas é convergir, né? É você ter entre aparelhos, né, por exemplo, um aparelho móvel. Antes, um celular só servia para falar. Hoje você já consegue pagar contas, já consegue assistir a vídeos pelo celular, você, além de enviar, receber e-mail, mensagens. Então, você pode ouvir músicas por rádios. Então, a tendência das coisas é convergir. E o protocolo TCP/IP, ele está presente na maioria dessas convergências, né? Por quê? Porque ele apresenta uma estrutura que possibilita essas aplicações avançarem para o desenvolvimento de determinados tipos de aplicações, seja para o site, seja para programas específicos. Então, o modelo de arquitetura TCP/IP, ele é hoje a referência para qualquer tipo de conectividade, né, professor? É verdade. Você falar em comunicação... É falar em TCP/IP hoje, né? Na verdade, reforçando o que o professor Evander acabou de falar sobre telefones celulares, dispositivos móveis, né? A grande pedida do momento é a mobilidade. Mas como que a gente implementa, como que a gente trabalha desenvolvendo soluções, né, para aplicativos, para dispositivos móveis, por exemplo? A gente pode trabalhar na parte alta da arquitetura TCP/IP, certo? Uma vez que a conexão foi estabelecida, lá na camada de aplicação, lá na camada de transporte, a gente trata tudo do mesmo jeito, certo? O problema, né, que o professor Cláudio sugeriu que a gente deixasse para que os engenheiros, né, para que os técnicos, o pessoal da telecomunicações, do teleprocessamento resolva, seria justamente a conexão física, né, a possibilitar o enlace até a camada de enlace, deixa para eles. Daí para frente, a gente pode tomar de conta, né? Nós, como profissionais da área de informática, de sistema de informação, né, a gente pode desenvolver aplicativos tanto para a parte de cima do modelo OSI, né, voltado para a aplicação, quanto para a parte de rede. Aproveitando que eles já resolveram aqueles problemas lá do enlace, a gente pode usar essa solução a nosso favor. Isso mesmo. Bom, com relação ainda a um comparativo entre o modelo OSI e a arquitetura TCP/IP, nós então, para fecharmos o nosso entendimento, o modelo OSI, né, é um modelo de referência, um modelo de estudo. Apesar de que o TCP/IP surgiu muito antes, né, lá em 69 já surgiu muito antes do modelo OSI, o modelo OSI foi construído depois na década de 80 ali, ele serve para quê? Mesmo para estudo do protocolo TCP/IP, para você poder compreender as camadas dele.
e de outros protocolos que possam vir a surgir. Um exemplo até como um que já não está tanto em uso, mas ainda pode ser utilizado em algumas aplicações, pode ser encontrado, aquele que o professor Cláudio falou, o X25, né, para comunicação. Então, para você estudar esses protocolos, para você entender ou construir, ou mesmo assim, surgir um protocolo novo, vamos adotar essa tecnologia. Ele se enquadra no modelo OSI? Ele tem essas funções definidas como o OSI apresenta? É importante saber disso, por quê? Porque se todos os protocolos buscam obedecer essa formação, esse que você está adotando também tem que ter, porque senão você não vai conseguir a comunicação depois entre eles. Pode ser que ele não ofereça depois um suporte à troca de dados, juntamente com o TCP/IP ou com outro protocolo que exista. Então, nós temos que observar bastante com relação a isso, não é mesmo, professor Carlos? É verdade. Bom, pessoal, nós estamos chegando aí ao fim da disciplina de rede de computadores. Esperamos que tenha sido proveitosa. Nós estamos muito felizes de termos participado desse trabalho em conjunto com vocês. E a partir de agora, aguardamos as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham aí bastante disposição para usar o portal, para enviar as dúvidas para a gente. Nós estamos ansiosos para responder essas perguntas, né? Eu creio que a aula de hoje ela vai gerar aí muitos questionamentos, e esses questionamentos vão dar margem para que a gente possa complementar o conteúdo que a gente gostaria de ter passado aqui. Bom, é isso mesmo, o professor Carlos falou. Nós esperamos que essa aula de hoje tenha gerado bastante dúvidas mesmo, para vocês perguntarem, usarem o fórum lá, vamos conversar, vamos tirar dúvidas, porque isso vai servir para o crescimento mesmo de vocês. E essa, então, infelizmente, é a nossa última aula. Foi um grande prazer, né, estarmos trabalhando com vocês aí, foi muito legal. E continuem aí nos comunicando, nós vamos ter outras disciplinas mais para frente, se Deus quiser, ainda na área de redes, vamos trabalhar coisas mais específicas, mas foi legal e até a próxima, né? Forte abraço para todo mundo. Abração. Valeu. Parabéns por até tudo. mais. E até a próxima, pessoal. Que Deus abençoe a todos.